O mundo inteiro aplaudiu os torcedores japoneses limpando a arquibancada e os jogadores deixando o vestiário impecável, mas quase todo mundo entendeu a lição errada. A verdade é que aquilo que o mundo viu é só a ponta do iceberg. Durante o jogo, centenas de jovens foram para as ruas comemorar, mas tinha um detalhe curioso. Quando o semáforo ficava vermelho, a comemoração acontecia. Quando ficava verde, eles saíam da rua para não atrapalhar o trânsito. E a parte mais impressionante, eram jovens e ninguém organizou nada daquilo. E é aí que você percebe que isso não é um comportamento isolado, faz parte da cultura. Porque quando você vê o mesmo comportamento no estádio, no trânsito, na escola, no trabalho e até durante uma tragédia nacional, fica difícil acreditar que isso é só coincidência. Nas escolas japonesas, as próprias crianças limpam as salas de aula, os corredores e parte dos espaços comuns. Desde pequenas, elas aprendem que são responsáveis pelo lugar que elas utilizam. Todos os anos, bilhões de ienes em dinheiros e itens perdidos são entregues à polícia e grande parte encontra o caminho de volta para os donos. Quando eu visitei o Japão lá em 2005, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eu fui andar de trem. Em primeiro lugar, que o trem chega exatamente no horário que aparece ali no painel eletrônico. Inclusive, em 2017, uma empresa ferroviária pediu desculpa publicamente porque um trem saiu 25 segundos antes do horário previsto. E tem mais, quando grupos de amigos caminham por ruas movimentadas, é comum eles andarem em fila, para não bloquear a passagem de quem vem atrás. São pequenas atitudes que elas são repetidas todos os dias. E depois do terremoto e do tsunami de 2011, milhares de pessoas ficaram em filas enormes para receber água, comida e combustível, sem empurrão, sem tumulto, sem correria. No Japão, tem uma ideia chamada Kaizen. É a ideia de que você sempre pode melhorar um pouco todos os dias. Não para impressionar os outros, mas porque essa é a sua responsabilidade. E tem outra ideia chamada Shokunin, a crença de que qualquer tarefa merece ser feita da melhor forma possível. Não importa se você está construindo um carro, preparando um sushi ou limpando um vestiário. Não é sobre perfeição, é sobre responsabilidade. E talvez seja por isso que aquelas imagens da Copa chamaram tanta atenção. Porque as pessoas não ficaram impressionadas com a limpeza, ficaram impressionadas porque aquilo parece raro. Mas imagina se não fosse. Imagina se cuidar do espaço público fosse normal. Se respeitar o tempo do outro fosse normal. Se fazer a coisa certa mesmo quando ninguém tá olhando, fosse normal. O Japão não construiu essa cultura da noite pro dia. Foram gerações, pequenas escolhas repetidas durante décadas. E talvez a pergunta não seja por que eles são assim. Talvez a pergunta seja outra. O que nós estamos ensinando para a próxima geração? Me conta aqui nos comentários qual pequenas atitudes de Kaizen ou Shokunin que você tenta aplicar no seu dia, mesmo quando ninguém tá olhando.